Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bem-vindos a mais um devocional do dia. E hoje, para nós encerrarmos o nosso O Fruto do Espírito, nós vamos falar sobre o domínio próprio. E nós vamos ler dois versículos hoje. Primeiro, nós vamos lá em Provérbios 16, 32. Ai, Provérbios aqui. Provérbios 16, 32 vai nos dizer assim: melhor é o longânimo do que o herói da guerra. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. E depois, 1 Coríntios 9, 25. Apenas a primeira parte. Todo atleta em tudo se domina. Então vamos lá. O que é o domínio próprio? É a capacidade de governar a si mesmo, controlar pensamentos, palavras, emoções, desejos e atitudes por meio da ação do Espírito Santo. Controlar a ira em vez de reagir impulsivamente. Saber dizer não aos desejos desagrada, que desagrada a Deus. Pensar antes de falar, manter equilíbrio diante das dificuldades, não ser escravo das próprias emoções e escolher obedecer a Deus, mesmo quando a vontade pessoal aponta para outro lado. Então, esse é o domínio próprio. E como nós estamos falando, e eu estou usando bastante exemplos, né, da vida, né, de experiência do meu pai. Então, eu vi, e meu pai tinha um domínio próprio. Ele não falava assim o que via na cabeça dele. Pá! Não, ele não falava. Ele não falava o que via na cabeça dele. Ele não agia conforme o desejo. E olha que foram várias e várias situações em que ele simplesmente podia falar. Mas ele parava, ele pensava. E ali a gente via que ele era totalmente controlado pelo Espírito Santo. Não era de explodir e deixar as emoções falarem. Nós temos. Por exemplo, agora nem tanto, mas antes eu ia absorvendo muita coisa. E aí chegava um momento em que eu não aguentava, e eu explodia, e eu falava, e eu acabava, né, falando, mas eu sempre ficava ali quieta. E quando alguém vinha falar, perguntar, que me conhecia e vinha me perguntar, aí era onde. Aí eu falava. Então, não estou falando para você que hoje é diferente. É como se hoje parece que eu penso mais. Por uma situação que nós passamos há uns 4 anos atrás, por uma situação que nós passamos há 4 anos atrás, eu posso dizer para você que hoje eu sou mais controlada, eu controlo mais as minhas emoções do que há uns anos atrás. E realmente, porque pela situação em que passamos, se fosse antes eu tinha pulado no pescoço. Hoje eu dou risada, gente. Mas é verdade. Hoje eu vejo que eu sinto que o Espírito Santo tem controlado e tem dominado essa parte. Eu não tenho. Eu não sou mais aquela pessoa, porque se eu fosse ainda, se eu ainda fosse aquela pessoa impulsiva, se eu fosse ainda aquela pessoa que se deixasse levar pelas emoções, eu teria sim, feito como
como posso dizer, uma desgraceira toda. Nossa, eu tinha feito. Mas eu vejo que tudo que passou, tudo que nós passamos com o meu pai foi uma forma de aprendizado da pior forma possível. Então ali hoje eu posso dizer para você que não sou mais controlada pelas minhas emoções. Quando você é controlado pelo Espírito Santo, e aqui Paulo vai dizer em Provérbios também que bom é quem domina e não se deixa ser dominado. O atleta, ainda vai falar assim que o atleta, ele tudo se domina, porque ele tem um foco. O restante do versículo vai falar que aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Então, assim, eles têm um foco, então eles têm um treinamento, eles têm uma disciplina. Então, assim, para eles alcançar o objetivo deles, para eles chegar aonde eles querem, eles não vão viver do jeito que eles acham que eles têm que viver. Não, eles têm regras. Então, eles são rigorosos. Olha, não posso beber tantos dias, tem que comer tal comida assim, tem que fazer exercício, tem que preparar, fazer preparo físico, tem que ter uma rotina. E eles vivem para isso, para que eles possam chegar e fazer e alcançar o pódio, como nós vemos na corrida de São Silvestre. Quantas pessoas? Tem pessoas que vão ali correr para só dizer assim, nossa, eu participei. Mas tem outros que têm o foco de chegar lá no pódio e subir e ser um dos primeiros. Então eles têm foco, eles vencem a dor, eles vencem o cansaço. E segundo alguns relatos, principalmente quem corre, que conforme vai passando, né, os quilômetros, aí você vai chegando uma hora que é só a mente que conduz o seu corpo até o final, porque a dor é insuportável. Só que assim, se você for dar ligança, você para. Se a sua mente fala assim, ó, seu corpo tá cansado demais, tá doendo, para, você para. Mas eles falam assim, não, agora é só, uma hora é só coração e depois outra hora é só mente. E você alcança. Então, para nós alcançarmos o nosso objetivo, nós temos que sermos controlados pelo Espírito Santo. Não é algo que você faz do dia para a noite. Não é algo que você simplesmente levanta e fala, hoje eu vou ter domínio próprio. E você tem. Chega uma situação em que você está vendo como que as coisas e você fala, nossa, eu tô plena. Tô dominando tudo da melhor forma possível. Não é assim do dia para a noite. Mas o Espírito Santo vai te ajudando e te ensinando que você pode, você consegue e você vai dominar essa situação. Você vai conseguir controlar suas emoções. E você vai, sabe o que é mais importante? É você saber que você vai escolher a vontade de Deus, escolher obedecer a Deus, porque essa é a vontade dele, que nós obedecemos a ele. E eu fico assim, tão horrorizada e ao mesmo tempo triste de ver quantas pessoas que simplesmente têm deixado de viver com Cristo porque é mais fácil e acha que estando fora do sistema religioso continua servindo a Deus, quando na verdade você está cada vez mais distante. Então, quando nós estamos sendo dominados pelo Espírito Santo, entenda isso. Ser dominado pelo Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, viver aquilo que Deus tem para a sua vida, ser controlado pelo Espírito Santo, você vai sair muito mais.
Você vai vencer, você vai ganhar muito mais do que você querer viver as suas próprias emoções. Do que você querer... Ah, comigo é olho por olho, dente por dente. Comigo é assim, mexeu comigo, agora eu vou bater, eu vou socar, eu vou fazer, e isso e aquilo. Não, não. Muitas vezes nós perdemos porque nós queremos ganhar no grito, sendo que tudo que nós precisamos é obedecer à vontade de Deus e nos dominar. Mas isso por nós mesmos nós não conseguimos. Mas quando o Espírito Santo entra na situação e controla todas as coisas, aí tudo dá certo. Para encerrar, você lembra, talvez eu não sei você mais novo, mas existe uma canção que fala: Espírito vem controlar todo o meu ser. É uma canção muito linda. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu agir, o meu sentir. Essa tem que ser a nossa oração nesse dia. Que o Espírito Santo venha nos guiar, nos ajudar, para que nós possamos dominar a situação da melhor forma possível. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa ter um dia abençoado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.